Romeu e Julieta, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez desse clássico e trágico romance escrito pelo William Shakespeare. De um lado temos a Julieta Capuleto, filha única dos Capuletos, e do outro lado temos o Romeu Montecchio, que é filho único dos Montag. Eu vou me referir a Montag porque é mais fácil de falar, né, do que Montecchio. É um nome italiano, né, então... Os jovens se apaixonam perdidamente, mas suas famílias eram rivais, um plot que ficou muito conhecido em várias obras, e talvez o maior causador disso seja o próprio William Shakespeare. Então tinham vários empecilhos para eles conseguirem levar esse romance para frente. O Romeu tinha uma pretendente chamada Rosalina, ele iria se casar com ela, mas muda de ideia quando conheceu a protagonista, a famosa Julieta. A Julieta também tinha um pretendente chamado Paris. Quando esses protagonistas se conhecem, eles decidem se casar, né, instantaneamente. O encontro deles foi em um baile de máscaras que aconteceu na cidade de Verona, na Itália. A história toda se passa nessa cidade, inclusive. O fato deles tentarem ficar juntos ocasionou muitas mortes, inclusive a deles mesmos. No caso, a morte deles tem toda aquela dramatização que todo mundo conhece. A Julieta bebe algo que faz com que ela pareça estar morta. O Romeu acha que ela realmente morreu. Bebe veneno e morre de verdade. A Julieta acorda e vê que o Romeu foi de comes e bebes e tira a própria vida com um punhal, que pertencia ao próprio Romeu, inclusive. E depois da morte deles, as famílias vivem em um período de paz e fim da história. É isso. O amor profundo de dois jovens que escolheram a morte ao invés de não poderem ficar juntos. Olha que romântico e trágico ao mesmo tempo. Mas e se a história fosse diferente, se víssemos um romance totalmente diferente, né, no caso? E se o Romeu e a Julieta fossem os vilões da história? Ou melhor, se a Rosaline fosse a vítima da história? Temos um manhwa sobre isso e vamos falar sobre essa história alternativa hoje, olha só. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo e let's bora com essa história. E aí, clã, tudo suave? Sendo muito sincero, eu nunca pensei que fosse fazer um vídeo citando Shakespeare aqui no canal, de verdade mesmo, já que é um canal de anime e começar a ter manhwa agora, né? Romeu e Julieta é um dos maiores clássicos, não é mesmo? Potencialmente você já viu uma peça escolar ou até mesmo uma peça no teatro sobre esse romance proibido. Pode também ter acontecido de ter ouvido alguém fazer alguma brincadeira sobre os amigos serem o Romeu e a Julieta porque vivem um romance proibido e afins, ou até mesmo pode ter assistido algum desenho, porque realmente tem alguns. É um romance muito citado nas aulas de literatura no mundo todo, então é uma peça considerada clássica universalmente. Quando eu falo que geral conhece é porque realmente é isso mesmo. E uma das citações mais populares de Romeu e Julieta é simplesmente, calma, vamos dar a voz aqui. Romeu, ó Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai, recusa teu nome, mas se não for possível, jura que me ama e não serei mais um Capuleto. Esqueça. Existem várias histórias alternativas, mas a de hoje em específico é sobre Goa eu Romeu, ou em português, Vai embora Romeu, onde a Rosaline é a protagonista e o Romeu e a Julieta são tecnicamente os vilões da história. Antes de mais nada, vamos citar os personagens principais aqui da história. Eu sei que são conhecidos, mas é importante para vocês verem as diferenças da peça original para o manhwa. Romeu e Julieta na história original são os filhos únicos e protagonistas. Temos os seus pretendentes, que são a Rosaline e o Paris, o Teobaldo, que é o primo da Julieta, Mercúrio, amigo do Romeu, os pais deles, senhor e senhora Capuleto e senhor e senhora Montag, Príncipe Scala, que é o príncipe da cidade de Verona, na Itália, Frei Lourenço, confidente de Romeu, e acho que é isso, são os principais que aparecem assim na história. Agora vamos contextualizar o manhwa e vocês vão ir notando as diferenças que esse belo manhwa nos proporcionou. Nossa protagonista é a Rosaline, aqui nessa história ela é prima da Julieta, então já temos uma mudança aqui. A história do manhwa também se passa na mesma cidade que a de Verona. As famílias Capuleto e Montag são rivais, então continua a mesma coisa. E a Rosaline Capuleto, ela vivia em uma vida cheia de regras, restrições e não se sentia vista. Para todos ela era apenas uma sombra. Mas quando ela conheceu o Romeu Montag, ela sente que isso passa e então ela se apaixonou por ele e para ela isso era realmente amor verdadeiro e sentia que para o Romeu era o mesmo. Mal sabia, coitada, né? Até aqui a gente nota que eles não tinham sido prometidos igual na história original e que ela era da família rival. Aqui o Romeu e a Rosaline começam a viver um romance proibido no sigilo, o que era pra ter acontecido com o Romeu e a Julieta, né? Ele chegou até a propor casamento para ela, e de tanto que o amor deles estava intenso, claro que ela, boba apaixonada, aceitou, mas acontece que na verdade o Romeu estava usando ela, ficou frio do nada, e alguns dias depois a Julieta, que nessa história é prima da Rosaline, estava noiva do Conde Paris ainda assim, né? De repente foi encontrada morta, e essa é a primeira informação que temos da Julieta. Acontece que o Romeu também apareceu morto, que suspeito, não é mesmo? Então, as pessoas levaram a morte deles como uma punição para a rixa das famílias. Isso fez com que eles dessem uma trégua, o que também aconteceu no final da história original. Com o passar dos meses, a Rosaline descobriu que estava esperando uma bênção, entre muitas aspas. Resumindo, ela embuchou do Romeu e ficou feliz por isso, já que ela amava o Romeu e tarará. Mas o que acontece? Na verdade, o Romeu e a Julieta não tinham morrido, foi tudo planejado para eles fugirem juntos depois do funeral, e eles sumiram por bastante tempo, na verdade. A Rosaline ficou sofrendo com a morte deles, mas no final só foi enganada e ainda teve um filho fora do casamento, o que fez com que
que ela sofresse mais ainda. Já que o filho era considerado um bastardo e afins, ela também foi considerada uma vergonha pra família e muitas outras coisas. E aí ela conhece o Conde Paris, eles se apaixonam e começam a interagir bastante um com o outro, mas o Romeu e a Julieta voltaram e começaram a fazer um inferno na vida da Rosaline e do próprio Conde também. O Teobaldo, que aqui na história é o Tybalt, ajuda bastante a Rosaline na história, ou seja, ele é primo tanto da Julieta quanto da Rosaline. Aqui na história também ele dá uma ajuda para a Julieta, já que apesar de tudo, eles são primos, mas ele tá mais do lado da Rosaline e do filho dela, né? Vai dizer que não ficaria do lado do Mino, né? Ele é uma gracinha, apesar de que ele é meio cabeçudo. Também eles voltam com uma briga imensurável, a comando do próprio Romeu. O Frei aqui tem outro cargo na igreja, eu não lembro agora o que ele é, eu não lembro se ele é um bispo ou algo assim. Ele ajudou o Romeu e a Julieta e ainda ficava inventando que as coisas foram porque Deus quis assim e os pipipipopopô. Na verdade não foi coisa de Deus nenhuma, mas ele fica se beneficiando disso, né? Mercúrio é um dos capachos do Romeu aqui também. O príncipe foi uma vítima de golpe de estado e o Romeu pega o lugar dele. Inclusive o príncipe, o original, não o Romeu, é muito amigo do Conde Paris, que foi preso por causa do Romeu e consequentemente ele fica muito amigo da Rosaline. Até que a história é puro cinema, né? E eu acho que eu nunca cheguei a colocar o Romeu em nenhum dos vídeos de personagens que eu detesto, mas claramente ele devia estar em uma dessas listas. E personagem imprestável, eu detesto muito ele. Uma coisa que me irrita muito sobre ele é que ele usou a Rosaline, abandonou ela pra ficar com a Julieta, o Hugo prima da Rosaline, nessa história como eu especifiquei, mas fica furioso pelo fato da Rosaline ficar com o Conde Paris, e ele fica naquela, né? Eu te abandonei, te usei, te traumatizei, mas só eu posso ficar com você e mais ninguém. Você pertence a mim e é isso. Ele é obcecado pela Rosaline e fica fazendo chantagem com o Mino, que é filho deles dois. Ameaça roubar o Mino dela e várias outras coisas. Uma das condições para ele não tirar o Mino dela é ela não ficar próxima do Conde Paris. A Julieta também é uma sonsa, não serve pra nada na história. Apesar de que, no caso dela, ela é muito manipulada pelo Romeu. Até onde eu cheguei na história, ela tá mudando. O Mauá ainda tá em andamento também. Então, é possível que a evolução da personagem dela não seja tão grande, mas, em um geral, ela é muito sem sal. A Rosaline, às vezes, me irrita bastante, porque ela fica com um cu doce em relação ao Paris. Isso muito antes do Romeu voltar. Eu entendo que ela tava traumatizada, e entre outras coisas, mas chegou um ponto que tava ficando muito chato. Apesar disso, eu gosto muito dela. A construção de personagem que ela teve até agora foi muito bacana. O Conde Paris é um Glaring Man, né? De verdade, é meu personagem preferido na história. Coitado, sofreu muito. E também não desiste da Rosaline em nenhum momento, apesar de tudo, porque se fosse outra pessoa, provavelmente desistiria. Muito trabalho. Sendo sincera, eu nunca fui uma grande fã de Romeu e Julieta, mas eu particularmente fiquei obcecada por esse manhwa no tempo que tava saindo a primeira temporada. Agora começou a sair a segunda, mas ainda não tem muita coisa pra ler. Eu achei muito legal a ideia de usar os personagens secundários, a Rosaline e o Paris, como os principais na história de romance. Além disso, também curti muito o fato de não ser um isekai. Eles tinham a oportunidade de fazer isso, mas resolveram passar longe desse tipo de plot. Então é bem interessante, já que geralmente as pessoas usariam, né, o isekai como base para o manhwa. As famílias foram elaboradas de uma forma um pouco diferente, mas sem perder aquela essência de eles serem inimigos e tal. O mangá atualmente tem 71 capítulos, pelo menos na Scan que tá traduzindo aqui pro Brasil. Eu não sei se saiu mais depois que escrevi o roteiro. Os últimos capítulos estão bem badalados, tem luta, quase que os personagens morrem e várias outras coisas. Eu recomendo muito para vocês. É isso, mas me fala aí, vocês gostam de Romeu e Julieta? Já chegaram a ler esse manhwa? Comenta aí. Vou encerrando nosso vídeo por aqui. Caso queiram vídeos sobre outros manhwas também, deixem aí nos comentários. Obrigada a quem assistiu, até o próximo vídeo. Falou!